Pessoal, iniciando aqui então a explicação de hoje, tinha comentado na semana passada, né, como a gente está aí próximo de fazer as avaliações, então tem a prova, né, e também tem os trabalhos para ser repassado. Até agora a gente vinha fazendo atividades somente em relação a retomada de conteúdo, que foi o caso de nivelamento, né, e com os conteúdos que a gente foi passando, as atividades de fixação, tá? Então, agora eu preciso fazer algumas, e principalmente marcar essas datas, que é em relação às avaliações, tá? Para a aula de hoje, então, eu coloquei aí uma atividade de reposição, que é o que eu comentei nas outras aulas, né? Que a gente vai precisar fazer algumas dessas. Então, de lógica, pelo que eu vi no calendário, são duas, tá? Estou fazendo uma hoje, e próxima eu faço uma outra. De linguagem, também acho que tem mais duas para fazer. Tá? Tem como tem mais aulas por semana, né? Então, tem mais duas. E essa atividade é só em relação à recuperação, né? Então, a reposição, desculpa. Então, a reposição a gente precisa repor de conteúdo em relação àqueles dias de fevereiro que nós estávamos sem aula ainda. Então, tem essa pergunta de hoje, bem simples, só responder aqui. A atividade de hoje que eu vou passar em relação ao conteúdo da semana passada, deixa eu só puxar aqui o que nós vimos aqui na apostila. Então, esse conteúdo aqui é da semana passada, né? Foi explicado semana passada, tem o mural, tem os vídeos, né? Tem o resuminho do que foi passado. Então, começa aqui no item 2 e vai até a parte de proposições, tá? Até aqui. Na bela verdade, eu poderia continuar o conteúdo, mas eu não vou continuar, tá? Isso porque, digamos, vamos fechar o conteúdo para a primeira avaliação, no primeiro bimestre, para não ter muito mais conteúdo. E daí esse daqui, logo que iniciar o segundo bimestre, eu já começo a explicar, tá? Então, em termos de primeiro bimestre, ele acaba aqui. Aqui na página 6, na metade da página 6, né? Tá bem praticamente metade da apostila, tá? Então, ele acaba aqui o bimestre. E a atividade de hoje que eu vou passar, que é no formulários, tá? Ele diz relação aqui ao item 2, os símbolos, tá? Os conectivos lógicos e proposições. Né? Então, foi elaborado algumas questões ali no Google Forms, daqui a pouco eu coloco lá a atividade para vocês. Eu preciso passar em relação à atividade de trabalho, né, e calendário para a prova, marcar a data, e daí eu vou deixar no mural para vocês, isso para vocês estarem cientes, né, não é só eu falar para vocês, e para todos, principalmente às vezes quem não pôde participar da aula, já ficar ciente das datas, tá? Foi passado para nós que a gente teria que fazer, né, como sugestão, de 20 a 28 a avaliação bimestral. Tá? Essa avaliação bimestral ele diz respeito à prova, então o trabalho já poderia ter dado, tem alguns professores que pode ser que já passaram, né, outros não, e a gente tem que, digamos, fazer essa semana aqui a avaliação, a prova, para a próxima semana daí fazer a recuperação. Então, a recuperação vai até esse dia aqui, se não me engano, até dia 5. Então, toda avaliação que a gente faz, né, tem direito a uma recuperação. Mas, em relação à prova, daí a gente aplica uma outra, tá? Como eu falo, não é a mesma prova, o conteúdo tem que ser o mesmo, claro, mas não é a mesma. Né? Então, a gente costuma dizer que a prova bimestral, ela acaba sendo mais tranquila de ser feita do que a própria prova de recuperação. E, de antemão, também já vou marcar o trabalho para vocês, né, que ainda não passei. Ele vai ser semelhante aos exercícios que eu passei de linguagem, que eu passo as questões e vocês vão entregar respondendo num arquivo do texto, né, ou fazendo no caderno e tirando depois mandando foto, né, ou também o PDF da resolução. Então, não vai ser no formulário o trabalho. Né? O formulário vai ser somente a avaliação. Se a gente observar, né, o horário de aulas, ele tem sofrido mudanças aí desde que a gente iniciou. Então, iniciamos a aula lá dia 1º de março, a gente está ainda dia 13, né, e toda semana alguma coisa mudou.
Eu acredito que ainda há possibilidade de mudar, né? Mas não tenha muita alteração para a semana que vem, né? Até porque precisa fechar por causa do calendário de avaliação. Então, eu vou marcar aqui com vocês o dia 27, tá? Então, dia 27 a gente vai fazer a avaliação da prova, como eu falei no formulário. E também eu vou fazer como data de entrega do trabalho. Então, o trabalho, como eu falei, ainda não passei, provavelmente eu vou passar desse dia aqui, dia 20. Vai ficar durante a aula para ser feita, as 2 aulas para ser ajudando, digamos, vocês para fazer as questões, tirando dúvidas, né? Eu vou ficar aqui o tempo todo. Já a prova, não, eu tenho que ficar aqui com vocês, né? De repente eu posso tirar uma dúvida em relação, sei lá, se tem uma alternativa que não estaria escrita corretamente, né? Mas em relação à prova, é como a gente estivesse em sala de aula, né? Ela é interpretativa, então não tem muito que a gente poder ajudar. Mas eu vou ficar aqui o tempo todo também. Então, nesse dia aqui, dia 27, né, vocês vão poder fazer essa prova. Eu não vou deixar somente o horário de aula, tá? Então, como a gente tem aula hoje aqui, digamos, a gente iniciou 8h40 até as 10h15. Então, geralmente, eu inicio lá um pouco antes do início da nossa aula, tá? Solto a atividade antes e encerro ali por 11 horas ou 11h30, né? Até depois da aula, tá? Para entregar a atividade. Quem não consegue entregar nesse intervalo, tá? Fica para recuperação, tá? Porque, como eu falei, tem que existir a recuperação. Depois disso, aí a atividade ali ela fecha, né? Não consegue entregar, e daí tem que esperar guardar a outra, tá? Então é o tempo que a gente tem de fazer a avaliação, e o trabalho vai ficar um tempo maior, ou seja, eu vou colocar no dia 20 aqui, né? Só que vai ter até o dia 27 para entregar. Da mesma forma, quem não conseguir entregar dia 27, tem a possibilidade de recuperação, entregar depois, né? Mas daí já entra como uma recuperação. No caso do trabalho, não vou passar outro, tá? Vai ser o mesmo, né? Só que teria um tempo maior, assim, para entrega, tá? Nesse período, pessoal, de prova, avaliação, né? É um período que acumula atividade, tanto nós, como professores, quanto de vocês, tá? Então, aproveitem bem o horário de aula. Lembro que eu passo as atividades para vocês aproveitar o horário de aula também para fazer, né? Não são exercícios extensos, né? Nem trabalho, nem a prova. Então, vamos aproveitar o tempo que vocês têm aí disponível durante a aula para ser feito, né? Fora isso, daí, vocês poderiam utilizar algum outro horário para fazer o trabalho? Pode, né? Só que entra aquele caso, eu não gostaria que vocês tivessem um tempo extra, além das aulas, para fazer. Quem tiver tempo, claro, pode se organizar nesse sentido. Mas aproveitem bem o horário de aula para a gente fazer, né? Márcio, quer perguntar? Sim, professor. Pode falar. Assim, as provas, só um momento. As provas, professor, vai ser tipo no estilo que nem você enviava no começo lá da, tipo, para escolher a alternativa certa, mais ou menos, também? Também, né? Só que a prova a gente tem que fazer algumas perguntas abertas, né? Tem que ser, não pode ser somente objetiva, tem que ter algumas questões subjetivas também. Mas ela é no formulário, tá? E a resposta em si, às vezes pode ser curta, às vezes pode ser uma frase, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, daí vai ter algumas que não serão abertas também, né? Não vai ser de alternativa, tá? Mas vai Vai ser no ser um, formulário. vai ser tipo exercício, assim, tem que usar caderno também, né? Fazer para poder responder ela daí, né? Também, né? Ah, Isso, né? beleza. Isso. Tipo um concurso mesmo. Nesse caso, sim. Porque Fechou, então. assim, a gente tem que fazer o número mínimo de questões, né? Eu não posso soltar uma questão só, mas também só se algum outro professor fazer, mas eu não vou fazer 10 questões para vocês fazerem, né? Se eu fosse em sala, eu também não faria tudo isso de questão. Tem que ter um número razoável aí. Até porque, como eu falei, o professor acumula atividade. Não gosto de ter muita coisa para corrigir, não. Tem que ser o suficiente para avaliar o conteúdo. E esse trabalho também que você vai mandar, professor, pra gente, vai valer nota, né? Vai ajudar na Isso, o nota. trabalho sim. Aham. E A ele vai. nota é composta por 50%, tá? 50% da prova e 50% do trabalho.
Ah, beleza. E ele vai ser naquilo que a gente já fizemos nesse semestre, seria, né? Sim, É. no bimestre, isso aí. Ah, No primeiro. conteúdo estudado até então. Uhum. Por isso Beleza, que na, obrigado, professor. por isso que na apostila eu até comentei, né? O conteúdo da avaliação, primeiro bimestre, tanto trabalho quanto prova, é até aqui, tá? Pela verdade, já não entra. Só mais alguma pergunta? O conteúdo vai ser até essa parte da tabela da verdade para cima? Isso, exatamente. Pela verdade, não entra. Beleza, só para dar aquela reforçada. Tanto em lógica como na outra lá, né? Sempre me esqueço a outra. É lógica e Linguagem. linguagem, né? Linguagem vem a mais a matemática, né, professor? Isso, tem a linguagem tem além da matemática, na forma de programação, né? Tem os tipos de variáveis, identificadores.